Por favor, Evangelho de João, capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo 13. Eu vou pedir aos irmãos que, tanto quanto possível, mantenham este capítulo, esta página da sua Bíblia aberta, por favor. E João escreve assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Apenas esse verso, embora utilizaremos boa parte do contexto dele para entender esta passagem. Meus irmãos, Deus tem enchido a nossa vida de bênçãos e de graças, tantas que nós não conseguimos descrever. Se formos parar para pensar, com certeza não seremos capazes de enumerar o cuidado de Deus e a bênção de Deus e a graça de Deus sobre a nossa vida. O mero fato de existirmos é graça de Deus. Como cantamos aqui nos hinos diversas vezes, o fato de Deus ter, na realidade, inclusive, como diz a Escritura, ter nos criado, ter, na verdade, inclusive nos trazido à existência, é graça dele em nossas vidas. A maneira como ele soberanamente enviou seu Filho para que pudesse nos alcançar, tendo nos eleito e tendo nos salvado por meio dele, é graça que vai muito além de nossa compreensão. A maneira como vivemos dia a dia, passo a passo, nós estamos vivendo, obviamente, e usufruindo da graça de Deus. Dormimos, acordamos, temos onde repousar, temos alimento, temos roupas, temos conjunto de bens materiais que vão bem além da nossa necessidade, e isso é graça que Ele nos concede. Os nossos dias de vida, todos eles contados na mão, como diz a própria Escritura, em que Deus vem guardando e concedendo-nos diuturnamente aquilo que realmente mais desejamos, que é esse convívio. E além disso, Deus graciosamente nos dá relacionamentos, amigos, familiares, e principalmente, e também a igreja, e principalmente aqueles que são nossos filhos, pais, esposos, esposas, são graças que Deus vai concedendo às nossas vidas, não de maneira igual, não sempre da mesma forma, mas que Deus vai concedendo-nos sempre à medida que o tempo passa. Isso é misericórdia e graça de Deus. No meio de todas essas inúmeras graças, que pouco entendemos, há uma delas que nós não pensamos, digamos assim, continuamente que seja uma graça, ou não a interpretamos assim. E é basicamente sobre isso que eu gostaria de pensar com os irmãos, à luz do texto que acabamos de ler. Deus nos concedeu a graça de servir. E servir para nós não é graça. Os nossos olhos contemporâneos não veem no serviço um ato de graça e de bênção em nossas vidas. Servir para nós é obrigação, é responsabilidade, é imposição, é uma espécie de obrigação que Deus impõe sobre nós, um peso que Deus impõe sobre nós e que nós de alguma forma precisamos nos desincumbir disso. Servir raramente é imaginado como algo que realmente seja graça de Deus em nós. E quanto mais particularmente eu penso nesse assunto, menos, ou pelo menos mais, eu noto o quanto eu pouco conheço dessa realidade. Servir é uma graça que Deus nos concede, mas é uma graça incompreensível. E o que eu gostaria de fazer com os irmãos esta noite é tentar compreender um pouquinho dessa graça. Tentar entendê-la um pouquinho mais, à luz do texto que acabamos de ler. Para entender essa passagem que lemos aqui, precisamos compreender exatamente por que ela está colocada aqui.
Há algum tempo atrás, um escritor chamado C.H. Dodd, que não é, digamos assim, tão reconhecidamente assim como um teólogo ortodoxo, mas C.H. Dodd, estudando o Evangelho de João, entendeu que a primeira parte do Evangelho de João, que chega até o capítulo 12, particularmente, inclusive com a própria ressurreição de Lázaro, ele chama esse livro de livro dos sinais. E, na realidade, se você observar, essa primeira parte do Evangelho de João são 7 milagres que Jesus realizou, acompanhados de discursos que estão quase sempre relacionados com os milagres. Jesus cura o cego e ele é luz ao mundo. Jesus dialoga com a mulher no tanque de Jacó, a mulher samaritana, e ele então diz: eu sou a água viva. Esses textos estão relacionados, mas são 7 milagres. Como nós sabemos, e já disse isso aos irmãos, começando com o mais simples e fácil de todos, que é transformar água em vinho. Vocês vão de convir que é muito simples e fácil fazer isso, né? Para Deus, claro. É um primeiro milagre, mas eles estão numa ordem climática. Dar vista ao cego, à luz do pensamento judaico, com certeza é muito mais do que controlar os poderes da natureza, da física, e transformar a água em vinho. E termina com o maior de todos eles, que é a ressurreição de Lázaro, trazer a vida àquele que já havia partido. Por isso é chamado o livro dos sinais, introduzido pelo prólogo que conhecemos no capítulo de número 1. Pois bem, um outro autor, chamado Raymond Brown, na verdade um teólogo católico, inclusive norte-americano, olhando para o livro de João, ele descreve a segunda parte, ou seja, o verso 13 até o final, com a outra perspectiva, que passou a ser mais ou menos clássica no entendimento do Evangelho de João. Se a primeira parte são os livros dos sinais, a segunda parte passou a ser chamado o livro da glória, em que a glória de Cristo é manifesta, em que a ênfase é repetidamente nessa glória. E é exatamente aqui que o verso primeiro é identificado como uma espécie de prólogo do segundo, o verso primeiro do capítulo 13 é identificado como uma espécie de prólogo do segundo livro, quase que um segundo prólogo, digamos assim, introduzindo e anunciando o que vem a seguir. Mas percebam que, na realidade, esse livro tem uma ênfase exatamente nessa glória. Se você está com a sua Bíblia aberta, por favor, note e acompanhe. No capítulo 14, verso 12 e verso 13, João, obviamente, escreve assim, obviamente citando as palavras de Jesus: e tudo quanto pedirdes, capítulo 14, verso 12 e 13, perdão, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A obra de Cristo glorificando o Pai. Se você caminha um pouquinho a mais, no capítulo 15, no verso 8, talvez uma página adiante, está escrito assim: nisto é glorificado meu Pai, de Jesus, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ou seja, o Pai é glorificado na obra do Filho e é glorificado também na obra dos seus discípulos, ou seja, daqueles que o seguem. Capítulo 16, verso de número 14, se você puder observar, diz assim, falando acerca do Espírito Santo: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Ou seja, o Espírito glorificará o Filho. Nós caminhamos um pouquinho mais no capítulo 17, então, que é, digamos, aquela chamada oração sacerdotal de Jesus. Essa ênfase então fica maior. Diz o verso primeiro: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti.
Verso de número 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste em fazer. Verso 5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Verso 10, diz ele, e ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles, os discípulos, eu sou glorificado. E no verso de número 22, ele ainda diz, eu lhes tenho transmitido a glória que lhes tem dado, e que para que sejam um como nós o somos. Ou seja, não seria difícil para nós perceber que aquilo que foi anunciado aqui é exatamente uma ênfase nessa glória de Cristo, uma ênfase sobre a pessoa dele, ou seja, estamos diante do livro da glória. E isso nos leva exatamente ao texto, talvez para nós, mais importante para compreender o que lemos. No capítulo de número 13, se você puder voltar, no verso 31 e 32, está escrito assim, quando ele saiu, e quem saiu aqui foi Judas Iscariotes, quando ele saiu, disse Jesus, e essas palavras são importantes, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente, neste momento, agora ele foi glorificado. Ou seja, este é o livro da glória. E claro, aponta para o fato de que Jesus está sendo glorificado neste ato. Tudo que percorre aqui esse texto anuncia e manifesta a glória que é em Jesus. Eu sei que nós não temos dificuldade em entender o que está correto, à luz do que Paulo escreveu, por exemplo, em sua carta aos Filipenses, quando ele trata acerca da própria humilhação de Cristo. Ele vai dizer que, na realidade, após Cristo ter se humilhado e obedecido ao Pai, ter tido essa obediência até a morte, Deus o exaltou. Na nossa mente é muito simples entender que Cristo, na sua morte, na sua crucificação, foi humilhado, mas que Cristo, em sua ressurreição, foi glorificado. Para nós não é difícil entender que a glorificação vem depois da humilhação, que ele humilhou-se e que depois de humilhado, ele é glorificado pelo Pai. Para nós isso é muito simples de entender, mas o que João está nos dizendo é um pouco além disso. João está nos demonstrando claramente que Cristo não somente foi glorificado após a sua morte, após sua crucificação, após seu sepultamento, após todo o sofrimento que ele passou. Cristo foi glorificado exatamente em tudo isso. A cruz não é apenas a exposição e uma vergonha, digamos assim. A cruz não é um ato de humilhação. Na cruz, Cristo foi glorificado. Na cruz está a glória dele. Ali ele manifesta a sua glória. E tudo que percorre o capítulo 13 e em diante é manifestação da sua glória. E aí nós começamos a entender este texto, que não é um exemplo, meus irmãos. Deus não está dando aqui uma lição moral. Deus está revelando uma verdade que nós desconhecemos. Quando Cristo de fato cinge-se e lava os pés dos seus discípulos, que é exatamente o que acontece no capítulo 13, ele está manifestando a sua glória, no servir os seus discípulos, no se colocar aos pés dos seus discípulos. Ele está manifestando a sua glória. Servir aqui em Cristo é a glória. Agora manifestou a sua glória. Imediatamente Deus há de glorificá-lo, é o que João escreve. Ou seja, na realidade, o ato de servir é manifestação dessa glória. O que para nós é completamente oposto. Me permitam a honestidade, a sinceridade, e falo inclusive para mim mesmo. Nosso pensamento sobre o serviço é mundano, porque ele procede do mundo, não da Escritura. A nossa sociedade tem nos ensinado que a grande glória dessa vida é ser servido. E nós achamos que a vida funciona assim mesmo. Achamos ótimo quando nos hospedamos num hotel 5 estrelas. Porque aí todos que estão lá vão nos... E aí eu me sinto... a nata sobre o leite azedo, Sou eu. Porque eu creio, porque o meu sentimento é esse, porque o meu pensamento é esse, de que a glória está exatamente em ser servido. Quanto mais servido o homem,
mais glorificado ele será pelos seus, mais honra receberá, mais importante as pessoas julgarão que eles são. E eu gostaria de estar errado, mas não estou. Isso é mundanismo. O que Cristo nos ensina é que a glória do reino dele é servir. Nós sabemos disso. Ele falou isso diversas vezes. Ele mesmo disse que não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele mesmo falou que aquele que quer ser o primeiro, na verdade, tem que ser o último. O que quer ser o maior tem que ser servo de todos. Mas a gente se esquece disso. E compramos uma ideia mundana e inserimos na igreja. E revestimos os nossos cargos, as nossas ações, as nossas posições dessas honras. Como se glória viesse daí. A glória do reino de Deus vem do ato de servir. Ali Cristo é glorificado. Exatamente nesse ato em que ele se coloca aos pés dos seus discípulos. Não apenas na sua ressurreição, mas na sua própria morte, na própria traição de Judas, conforme lemos aqui, e no ato dele lavar os pés dos seus discípulos. Porque na realidade nós perdemos de vista essa sua, digamos, perspectiva, essa ideia de que a glória vem daí. Então, claramente, Deus está nos revelando que servir é um ato de glória e não ser servido. Mas note o texto que ele caminha dizendo nesse prólogo. Ora, antes da festa da Páscoa, diz o texto, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. E essa expressão é importante. É importante, inclusive, porque os verbos são colocados aqui, sempre demonstrando que há uma consequência, uma clara consequência dessa causa. Ou seja, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, porque ele sabia, tendo amado os seus, ou seja, a partir disso, como consequência disso, como resultado disso. Então, o resultado de que a hora chegara. Essa ideia de que a hora chegou tem a ver claramente com o propósito da sua vinda, tem a ver com a missão exatamente dele, tem a ver exatamente com a razão pela qual Cristo veio. Isso não pode ser de alguma forma desprezado. Jesus, tendo consciência de que sua hora chegou, seu primeiro ato foi cingir-se com uma toalha, encher uma bacia de água e lavar os pés aos seus discípulos. Entendam isso. Sabendo que era chegada a sua hora, segundo João, a primeira ação de Cristo foi lavar os pés dos seus discípulos. Essa hora que chega é fundamental. No capítulo 17, verso 1, que nós lemos já, diz em sua oração Jesus: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, porque a hora chegou. Chegou a hora do sacrifício, chegou a hora de subir e a cruz, chegou a hora, na verdade, de sua morte, chegou a hora, na verdade, do seu sofrimento. É chegada a hora para a qual eu vim, é chegado o momento para exatamente o cumprimento do propósito fundamental, essencial e principal da vinda dele. É chegada a minha hora, por isso ele se cinge. Se você puder mais uma vez, não quero cansá-los, mas no capítulo 2 de João, no verso 4, quando Jesus Jesus transforma água em vinho, diz ele no verso de número 4, mas Jesus disse a Maria: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Tá certo? Essa expressão não é uma mera expressão, digamos assim, comum, não é na realidade uma expressão idiomática como nós temos nos nossos, não, é na realidade um conteúdo teológico. Ainda não havia chegado a hora dele se manifestar, é o que ele diz a Maria. Se você puder um pouquinho adiante, no capítulo de número 7, verso de número 30, em um dos seus conflitos com os fariseus, com os judeus, diz o texto que então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Por quê? Porque não era a hora ainda.
então ninguém poderia pôr a mão sobre ele, porque não era chegada a hora. Se você for um pouquinho adiante, no capítulo 8, verso de número 20, você vai perceber nessa passagem também, proferiu essas palavras no lugar do gasofilácio, dentro do templo, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu. Por que não? Porque ainda não era chegada a sua hora. Isso não é uma expressão idiomática. João está nos lembrando o tempo todo que a hora dele não havia chegado. Ela chegaria, mas ainda não havia chegado. Capítulo 12, por favor, verso de número 27, mais uma vez. E aqui, já um pouco antes do capítulo 13, ele diz assim: agora está angustiada a minha alma de Jesus, e que eu direi: Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Eu vim para isso. Esse é o meu propósito. Essa é a razão da minha vinda. Então eu espero que os irmãos entendam o que o texto está descrevendo. Jesus, sabendo que chegou o momento, seu primeiro ato foi lavar os pés dos seus discípulos. E portanto, ao servi-los, Jesus está cumprindo o seu propósito. Propósito da sua vinda. Nós não podemos separar esse ato da cruz. Não podemos separar esse ato de Jesus de lavar os pés dos discípulos de todo sofrimento, morte e ressurreição. Eu sei que os nossos olhos ficam fixos na cruz, mas isso faz parte da cruz. Jesus se debruça sobre os pés dos discípulos para lavar os seus pés, e isso é cumprimento do propósito. Quando ele sabe que é chegada a hora, é essa a ação que ele toma. Por quê? Porque servir faz parte do propósito, não somente dele, mas nosso. E eis aí outra realidade que nós nos esquecemos. Deus nos criou para sermos como Ele e servir. Deus nos salvou em Cristo Jesus para sermos como o Filho dele. Isso significa, nos salvou para servir. Mas a corrupção dentro do nosso coração insiste em nos dizer que a razão de estarmos nesse mundo é para sermos servidos. Posso estar muito enganado na minha opinião e sou perfeitamente pronto a ser corrigido, mas grande parte da nossa irritação neste mundo é porque as pessoas não querem me servir. O mundo deveria girar ao meu redor. Não existe no universo ninguém mais importante do que eu. Ou na expressão comum, eu sou o umbigo do mundo, o centro de tudo. Todo mundo tem que fazer a minha vontade, e eu me irrito quando não fazem. Todo mundo tem que fazer o que eu quero, e eu me irrito quando não faz. Todo mundo tem que submeter aquilo que eu acho, ou como as coisas devem ser. Eu quero entrar numa agência bancária, ou em qualquer supermercado. Hoje não tem mais isso em agência bancária, mas eu quero entrar no supermercado e eu quero que o caixa esteja disponível para mim. Se tiver fila, tem alguma coisa errada, e aí eu já fico irritado. Eu quero andar nessas ruas de São Paulo, largas, quase sem veículo algum, e eu quero que não exista trânsito. Eu quero que ninguém fique na minha frente. E se ficar, tem que sair. Porque a rua é minha. Porque eu sou mais importante que os outros. Porque a minha pressa é mais importante do que a pressa dos outros. Porque o meu atraso é mais importante que o atraso dos outros. Porque a vida gira em torno de mim. E cada vez que eu vivo dessa forma, eu estou me tornando longe, ou me colocando longe do propósito para o qual Deus me enviou a este mundo. Deus me enviou para servir. Esse é o propósito da minha existência. É para isso que eu existo. É para isso que eu fui salvo. Ou eu entendo isso, ou eu não compreendo o Evangelho. Ou eu nego o Evangelho com a minha vida. O que na realidade Jesus revela-nos nesse texto é que, sabendo Ele que chegou a sua hora, qual foi o primeiro ato de Jesus? Serviu os seus discípulos. Porque Ele sabia que o propósito havia chegado.
Mais do que isso, se você puder ler o texto mais uma vez, verso 1 diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, diz o texto: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aqui a ênfase está exatamente no verbo, ou nos verbos, né? Tendo amado. O ato de Jesus é consequência do seu amor aos seus discípulos. E aqui nós temos um certo problema de tradução. Conforme já vimos lá na primeira carta que João escreveu, lá é o mesmo texto, é a mesma, digamos, palavra, a mesma raiz da palavra que temos aqui. Nós entendemos que Jesus amou os seus discípulos até o último dia que ele estava aqui. Nós analisamos isso do ponto de vista temporal. Amou-os até o fim, ou seja, amou até o último dia. É mais ou menos como a gente entende o texto, né? Não é isso. A palavra telos, que está aqui, significa que ele os amou completamente, os amou plenamente, ou como é traduzido em 1 João, os amou perfeitamente. Tendo Jesus amado os seus, ele os amou de maneira plena, de maneira completa, de maneira irrestrita, de uma maneira que nós desconhecemos. E é exatamente esta a evidência do que João está nos mostrando. Além de saber que era chegada a sua hora e seu propósito, Jesus, amando plenamente os seus discípulos, como manifestação do seu amor, ele fez o quê? Serviu. Como operação, como demonstração do amor. A prova do amor de Jesus está aqui. Quando esse Deus se coloca aos pés dos discípulos. Ou seja, quando ele se põe exatamente a servir os seus discípulos, como uma demonstração clara de que ele exatamente, de que ele amou os seus discípulos até o fim. Na verdade, o problema é a nossa deterioração do amor, nosso esvaziamento de amor. A gente ainda acredita que algumas palavras manifestas de amor sejam, na realidade, suficientes. Nós, na verdade, separamos as nossas declarações das nossas ações. Amor se manifesta com serviço. E eu desafio você a pensar diferente. É exatamente a ideia de que esse amor que temos é exatamente o amor que encontramos nele. Ou seja, Deus se revela, ou revela seu amor ao nos servir. Deixe-me caminhar para um ponto ainda mais sensível. Se você está com o seu texto aberto, o verso 1 diz que tendo amado os seus, e acrescenta que estavam no mundo. Por que essa preocupação de João em dizer que os filhos de Deus, ou que os discípulos de Jesus, ou os seus, estavam no mundo? Porque, na verdade, o mundo é claramente, como já disse isso quando estávamos meditando aqui em 1 João, a soma de tudo aquilo que se opõe a Deus. É a objeção declarada a Deus. Jesus não somente serviu aos seus discípulos, porque manifestava assim a sua glória, porque na realidade ali estava o cumprimento do seu propósito, a sua vinda, porque não somente ele amou os seus discípulos de maneira plena, mas também por causa ou acima de todas as objeções, de todas as circunstâncias, de todos os obstáculos contrários a ele. Exatamente porque os seus estavam no mundo. Há uma tensão clara entre mundo e o reino de Deus, o Evangelho de Cristo. Jesus vai dizer que os discípulos não são do mundo, mas eles são enviados ao mundo. Vocês não pertencem ao mundo, mas eu os envio ao mundo. Há claramente uma oposição aqui. E os discípulos ainda estão no mundo. Os discípulos ainda trazem consigo as marcas do pecado. Os discípulos ainda manifestam todas as suas falhas, seus erros, suas tendências, como o texto evidencia na própria pessoa de Pedro. Os discípulos, na verdade, estão aqui, de alguma forma, evidenciando a sua condição imperfeita, mas apesar dessa imperfeição, apesar de ainda estarem no mundo, Jesus os amou plenamente e os
serviu, apesar. Mais do que isso, se você puder ler o texto um pouquinho mais, no verso 2, diz, durante a ceia. Meus irmãos, é simples. O ato de lavar os pés, naquele período, tinha, na verdade, uma implicação higiênica, claro, e até cultural. Como já disse os irmãos, as mesas daquela época não eram mesas grandes, e os pés não ficavam debaixo da mesa. As mesas eram pequenas, baixas, cerca de 45 centímetros, ou coisa mais ou menos dessa altura. As pessoas comiam com o seu braço esquerdo apoiado, com o seu corpo deitado, atrás do seu próximo, digamos, parceiro de mesa, e claramente com os pés à altura da mesa. Por isso era prática, entre eles, lavar as mãos antes da refeição, que é o rito judaico, também higiênico, claro, e lavar os pés, porque senão os pés estariam à altura da mesa, de homens que andavam em estradas empoeiradas, com esgoto a céu aberto. Então há de se imaginar que na realidade seria bom, né? Almoçar, dependendo de quem for, é melhor almoçar sem tirar os sapatos, né? Então, é claro, é uma questão de higiene e, portanto, faria isso. Mas esse ato tinha que ser um ato que ocorresse antes, não durante. E, claro, sempre na cultura humana, o discípulo, o servo, lava os pés do seu durante a ceia. Jesus toma e cinge-se, porque nenhum dos seus discípulos se dispôs a lavar os pés do seu Senhor, e nem dos seus conservos. Mas apesar disso, Jesus os serve. E não somente isso, se você olhar no verso 2, diz que durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Jesus sabia disso. Claro, Judas já estava contaminado aqui, já tinha posto no coração. O diabo já tinha plantado em Judas o desejo e a decisão de trair de Jesus. Mas embora Judas fosse traído e Jesus soubesse claramente disso, embora Judas fosse exatamente aquele que, como ele descreve aqui no verso de número 11 ou 12, se eu não me engano, todos estáis limpos, mas nem todos, se referindo a Judas, que não estava limpo. Embora essa fosse a realidade de Judas, apesar de Judas ser um traidor, o que Jesus Cristo fez para com Judas? O serviu. Apesar das circunstâncias. Apesar exatamente dessa situação. Meu irmão, diante disso, eu confesso aos irmãos, eu não tenho argumento para dizer ao meu Senhor que não irei servir. Eu não tenho justificativa. Por maior mal que alguém me tenha causado, diante do que ele fez, eu não tenho justificativa de dizer que não irei servir. E é exatamente isso que João nos revela. Diante das circunstâncias, ainda que os seus estavam no mundo, ele os amou completamente e lavou os seus pés. Eu gostaria de fazer aqui, ou pelo menos tentar concluir com 3 pontos rápidos, mas importantes. O primeiro deles, que nós talvez não ponderemos com grande importância, mas para mim o mais relevante de todos. Quando nós lemos essa passagem, nós entendemos que quem se coloca aos pés dos discípulos é o Deus da glória. É o Deus eterno. É o Rei dos reis. É o Senhor dos senhores. Aquele cujos olhos nossos não podem contemplar. Do contrário, seríamos consumidos por essa glória. Aquele que está acima de todas as coisas. O Deus incomparável estava ali aos pés dos discípulos. O grande eu sou
se colocou aos pés dos seus discípulos. Se você consegue entender isso, me explique. Mais do que isso, Pedro disse claramente, compreendendo o absurdo do que acontecia, manifestou-se: Senhor, o Senhor vai me lavar os pés? Jesus disse: Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Lembra-se? Pedro disse: Senhor, então lava o corpo todo. E a resposta de Jesus: não, Pedro, você não está entendendo. Isso não é um sacramento, isso não é um batismo, isso aqui não é uma cerimônia. Quem já está limpo basta lavar os pés. Se Deus não nos servir, nós não temos parte com Ele. Para que eu e você tenhamos essa intimidade com Deus, essa comunhão com Deus, essa salvação em Deus, é preciso que Ele esteja aos nossos pés. É preciso que o servo olhe o seu Senhor de cima para baixo. E se você consegue entender isso, me explique. Porque eu não consigo imaginar o Deus da glória, esse meu Deus, aos meus pés, me servindo. Não entendo. Absolutamente não compreendo. Mas eu sei, pela revelação dele, que se ele não me servir, eu não tenho parte com ele. Por isso nós temos que entender que relacionamento tem a ver com serviço. E claro, sem esse serviço, eu não teria de forma alguma relação com Deus. Ele me serviu. Talvez literalmente, claro, Jesus não lavou os pés de cada um de nós. Claro, foram os seus discípulos. Mas ele sofreu no Getsemane. Ele orou no Getsemane. Ele, na verdade, suou gotas de sangue, como a Escritura narra. Ele subiu à cruz. Ele foi sepultado. E ele ressuscitou. E em todos esses atos, Jesus estava me servindo. E é essa a pergunta que eu me faço. Por que eu não posso servi-lo? Qual é a obra que é humilhante demais para mim? Ora, é aí que está a nossa glória. Seremos glorificados por Deus se servirmos. É aí que está o cumprimento do nosso propósito e da nossa existência. É exatamente nesse ato que nós manifestamos o nosso amor por Ele. Os irmãos devem se lembrar, Jesus se encontra novamente com Pedro, depois da sua morte, da sua ressurreição, depois de Pedro ter o negado. E lá no final do Evangelho de João, naquilo que as pessoas dizem que é a restauração de Pedro, Jesus se encontra com Pedro. E quando ele se encontra com Pedro, Jesus pergunta por 3 vezes a Pedro aquelas palavras que nós conhecemos. A pergunta de Jesus é: Pedro, tu me amas? E nós sabemos que a resposta de Pedro sempre é a mesma: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E então Jesus diz: sirva-me, vá lá e apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, sirva-me. É essa, na verdade, a revelação que encontramos nesse texto. Finalmente, como aplicá-la em nossas vidas? Não tem muito como fazê-lo, senão da maneira como Ele mesmo nos mostra. Verso 12, por favor, capítulo 13. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, compreendeis o que eu vos fiz? Resposta: não.
Até hoje estou tentando, mas não entendi. Não compreendo. Tamanha aqui profundidade do que esse evento significa, do que esse ato significa. Não tem problema. Ainda que eu não entenda, diz o verso 13, Jesus explica, para que entendamos. Vós me chamais o Mestre, e vós me chamais o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. E eu sou aqui significa, eu sou Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, o Deus que na verdade é o Senhor de todas as coisas, conforme nós lemos nos livros até este momento. Portanto, eu sou. Verso 14, ele diz: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E é simples. Você só tem que agora responder a Deus se vai obedecê-lo ou não. Você pode não entender o significado do ato com a sua profundidade, mas a razão por que Jesus o revelou e a maneira como Jesus aplicou essa passagem aos seus discípulos, isso você entende. A sua decisão é esta, meu irmão. Se você quer a glória do mundo, ou se você almeja a glória de Deus. Se você quer a glória do mundo, farte-se do serviço que eles vão prestar a você. Torne-se importante, ganhe muito dinheiro e vá para o inferno com a sua glória, porque é para lá que irão aqueles que não temem o Senhor. No entanto, se você quer a glória de Deus, dispa-se, cinja-se e lave os pés. Faça isso porque esse é o propósito da sua existência. Você não encontrará paz em sua vida, nem riqueza, nem glória, nem posição, nem títulos. Nada disso significa alguma coisa para nós. Nada disso tem valor. Tenho certeza disso. O que na verdade é importante é o propósito que Deus nos deu. E Ele nos criou e Ele nos salvou para servir. A questão é muito simples. Se você ama Deus, sirva. Se você, na verdade, não ama para servir, então, perdoe a palavra com muita sinceridade, não seja hipócrita. E não diga a Ele que ama, se você não está disposto a curvar-se e lavar os pés dos seus conservos, dos seus irmãos. É simples. A decisão que nós temos que tomar esta noite é exatamente essa. E lembre-se, se a pessoa não gosta de mim, se eu não sou simpático a ela, é muito pouco diante da traição de Judas. Se Deus amou e serviu, inclusive o seu traidor, eu e você não temos justificativas para não servir. Essa é a decisão que temos que fazer. Meus irmãos, esta noite, nesta liturgia, digamos, eu omiti deliberadamente aquele momento em que nós temos a nossa oração de confissão. Não sei se você percebeu isso. Geralmente fazemos no início do culto, como preparação da nossa própria adoração a Deus. O culto tem uma estrutura bastante comum. A gente, na verdade, tem um primeiro momento de invocação. Depois nós temos, na verdade, um momento de confissão em que nos preparamos para o terceiro momento, que é a adoração ao Senhor. Mas, de certa forma, deliberadamente eu omiti. Não porque eu quero constrangê-los a qualquer ação, mas porque eu, sinceramente, gostaria de pedir perdão a Deus agora, pelo serviço que eu não prestei, pela maneira como eu não me dispus. Eu
quero convidá-lo a me acompanhar e orar confessando também, se é assim que o seu coração se sente. Mas eu me sinto claramente desafiado a pedir perdão a Deus pelo que eu não fiz e a rogar a Ele que, na verdade, me dê força para poder fazer. Lavar os pés dos meus irmãos, quantas vezes forem necessárias, porque eu amo o meu Senhor. Eu quero dizer a Ele que eu amo da maneira como Ele quer ouvir essa declaração de amor. E esse convite que eu quero fazer aos irmãos, que nós oremos, e após a nossa oração, claro, nós vamos entoar um cântico, que eu espero não seja ele triste, mas pelo contrário, seja o nosso desafio alegre de sair daqui dispostos a servir ao Deus da glória que nos serviu. Agradecidos porque Ele nos concedeu uma bênção, uma graça que não compreendemos plenamente, mas compreendemos o suficiente, que é a graça de servir ao nosso Deus. Vamos orar, vamos depois disso cantar e depois receberemos a bênção do Senhor. Oremos.